Queridos irmãos e irmãs, como falamos no início dessa Santa Missa, nós estamos celebrando a dedicação de uma basílica em Roma, a mãe e cabeça de todas as basílicas, e por isso essa festa se estende sobre toda a igreja. É importante para nós entendermos por que a igreja nos coloca para celebrar esta dedicação, a importância que este templo tem. A Basílica de São João de Latrão, ela tem muitas importâncias, significados, símbolos históricos e para a nossa fé. Para nós compreendermos um pouco melhor, seria bom a gente entender um pouquinho a história deste templo. Bom, os cristãos, desde o início do cristianismo, eles eram perseguidos. A religião oficial do Império Romano é a religião pagã, e os deuses pagãos eram, portanto, cultuados, assim como o próprio imperador. E os cristãos sempre se recusaram a cultuar estes deuses e a prestar culto também ao imperador, e por isso eram martirizados, perseguidos. Nós vemos isso nos próprios Atos dos Apóstolos. São Paulo mesmo, ele depois também decapitado por isso, e isso se estendeu durante alguns séculos. Apenas no ano 313, os imperadores, o imperador propriamente Constantino, decidiu parar de perseguir os cristãos. Só em 313, então, os cristãos tiveram esta liberação para professar publicamente a sua fé. Até então, eles não tinham local de celebração. Eles celebravam a Santíssima Eucaristia, e isso era celebrado desde o momento em que Nosso Senhor subiu aos céus, nas catacumbas, escondido. As catacumbas são ruas subterrâneas em Roma, onde são enterrados os mortos. É o cemitério mesmo, em Roma, fica colocado nas catacumbas, os cemitérios antigos. E os cristãos então se reuniam nesses locais, escondidos, para poderem reunir-se como templos vivos do Senhor, que eram batizados, e prestar o devido culto a Deus, que Ele mesmo mandou que fosse feito. Reunidos no dia do sol, diz a instrução de Daquê dos apóstolos, um documento muito antigo. Reunido no dia do sol, que é o domingo, os cristãos então partilhavam o pão, ouviam a palavra e partilhavam o pão, ou seja, celebravam a Santa Missa, mas não podiam fazer publicamente. Apenas no ano 313, portanto, com o Édito de Milão, o imperador Constantino decide então parar de perseguir os cristãos. Eles podem agora professar publicamente a sua fé. É daí que surgem algumas mentiras, mentiras feitas sobretudo pelos protestantes, para dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino neste ano. Isso é uma mentira mesmo, fake news antiga, que prolonga-se até hoje. A igreja não foi fundada por Constantino, foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Constantino apenas fez um grande bem à igreja. Nós temos que agradecer a Deus, a figura deste imperador, movido na maior parte por sua mãe, que é uma santa, Santa Helena, movido, portanto, então, por Santa Helena, ele decide abrir as portas do império para que os cristãos possam professar a sua fé. E tendo sido muito injusto com os cristãos, por dívidas que eram colocadas sobre os cristãos, enfim, uma série de situações civis mesmo, ele, para se redimir de certo modo, dá então um território para os cristãos, que é na colina Lateranense, que era da antiga família de Latrão, em Roma. Dá este território para que os cristãos possam aí neste local, construir um templo para o Senhor. Já havia ali um certo templo pagão, e os cristãos aproveitavam dessas estruturas pagãs para dedicar a Deus, ao culto para Deus, fazendo uma reforma, construindo mesmo. Então, em 313, começa a se construir esta Basílica de Latrão, terminada em 335, completamente concluída. Mas já no ano 324, o Papa Silvestre I dedica este templo, faz uma oração, e a gente tem esta oração, este rito até hoje na Igreja Católica, que é a dedicação de um templo. Realiza, portanto, neste ano de 324, a dedicação do templo de Latrão. Ela foi dedicada inicialmente ao Santíssimo Salvador, Basílica do Santíssimo Salvador de Latrão. Esta basílica sofre uma série de reveses, terremotos, invasões dos vândalos, dos bárbaros, enfim, e ela vai sendo novamente dedicada. Foi dedicada depois a São João Batista e depois mais tarde a São João Evangelista. Hoje ela é conhecida como Basílica de São João de Latrão. E uma importância maior ainda que se dá a esta basílica, não só por ser a primeira, é porque nela está a cátedra do Santo Padre, sucessor de Pedro, aquele que professou a fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo é a rocha firme e a profissão de fé de Pedro é esta pedra que nosso Senhor constrói toda a sua igreja. Em São João de Latrão, nesta basílica, está lá, ainda hoje, esta cátedra. Claro, foi sendo reformada, outras pedras a construíram, mas existe esta cátedra lá. Papa Leão XIV, quando foi eleito, é feita uma cerimônia, lhe é entregue as insígnias papais. Na Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro, recebe o anel, recebe o pálio, enfim, outras insígnias papais. Mas este rito é concluído com a sua ida a São João de Latrão e quando ele senta na cátedra. Isso é um símbolo muito forte. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é mestre. É Ele que nos ensina o caminho da vida. Ele que nos diz a verdade. O que nós devemos crer, o que é verdadeiro. Nós temos um mestre e Ele diz esta verdade para nós. E tendo subido ao céu, Ele mantém a sua cátedra na terra e dá a sua cátedra a São Pedro e aos seus sucessores. Portanto, Papa Leão, sentado na cátedra de Pedro, simbolicamente, ele nos conduz à verdadeira fé. Isso é extraordinário. Se nós pensarmos bem, são 2000 anos de história e a fé permanece a mesma. Nós professamos a mesma fé dos apóstolos, com todas as mudanças que o mundo sofreu, com todas as heresias que a igreja combateu ao longo dos séculos, e foram muitas tentativas de perverter a fé. Por exemplo, Jesus não é Deus. Quanto tempo a igreja foi combatendo esta heresia até que nós possamos professar hoje: creio em um só Senhor, consubstancial ao Pai. Ele é da mesma substância, é Deus com o Pai. A igreja católica é a única e verdadeira. Quantas heresias tentaram combater com isso? Até o século XVI com o protestantismo, e se alastra ainda hoje, mas a igreja permanece firme. A Santíssima Virgem Maria é mãe de Deus. A igreja continua defendendo todas essas verdades, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, enfim, tudo isso defendido pelo Santo Padre, e nós podemos livremente professar esta fé e guiar a nossa vida. O mais importante é isso. A fé que nós professamos, ela é uma bússola para nós. Nós sabemos o que é verdade e apoiamos a nossa vida nestas verdades. Nós seremos julgados ao decair da nossa vida. Jesus virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Nós professamos esta fé. Há uma comunhão entre os santos, entre a igreja militante que somos nós, a igreja padecente que está no purgatório e a igreja triunfante que já habita o céu. Tudo isso nós podemos professar porque nosso Senhor nos deu mestres. Ele, sendo o único mestre, nos deu mestres que continuam a sua obra de salvação. Mas nós poderíamos perguntar: tá, padre, mas precisa de um templo físico para isso? Nosso Senhor, com a samaritana, ele diz: é verdade que em Jerusalém que se adora o Deus vivo, mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Está vendo? Jesus está falando que não precisa ir na igreja. Isso os preguiçosos falam, né? Para justificar a própria preguiça e ficar em casa no domingo. Mas não é verdade. Nosso Senhor diz de fato que Deus pode ser encontrado e adorado no espírito humano. E é verdade isso. Nós somos inabitados pela Santíssima Trindade. E Deus está presente em todo o universo. É o que nós chamamos na teologia de presença de imensidade. Deus está presente em todos os lugares. Não há nada que esteja escondido de Deus. Portanto, se eu estou no carro e quero falar com Deus, não só como posso, mas eu devo falar com Ele. Se eu estou em casa, devo falar com Deus. Aonde eu estiver, eu posso levantar o meu coração para os céus e falar com Ele que me ouve em todos os lugares. Isso é verdade. Mas o próprio Deus quis para si templos de pedra, locais em que Ele possa habitar em meio aos homens. O primeiro templo é o Cristo. Ele é o verdadeiro templo. No Antigo Testamento, nós temos Deus mesmo instruindo os israelitas a formarem uma tenda. A tenda da reunião, onde Moisés entrava para falar com Deus. E nesta tenda, toda prescrita por Deus, como ela deveria ser construída, todas as medidas, qual o material que era utilizado, isso perdurou até que Deus mesmo manda que Davi prepare o material para que o seu filho Salomão construa um templo maior ainda, que é o templo de Jerusalém, que mesmo tendo sido destruído, foi reconstruído depois por Herodes, e é este templo que nosso Senhor está, portanto, visitando no Evangelho que nós vemos. Deus quis um local em que Ele habitasse no meio dos homens.
mas a sua presença ainda era simbólica. Deus não estava realmente presente no maná, no cajado de Arão e nas tábuas da lei. Era um símbolo da sua presença. A verdadeira presença de Deus entre os homens veio quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós. Mas Cristo, tendo subido aos céus, quis continuar habitando nesta terra. Ele quis ainda para si casas em que Ele mesmo habitasse e que nós pudéssemos encontrá-lo de modo mais excelente. Deus habita em todos os lugares, é verdade, mas por excelência, real e substancialmente, Ele habita na Santíssima Eucaristia. E Ele quis para si templos de pedra, né? Hoje em dia de alvenaria, né? com massas e etc., né? Vergalhões, né? Que a gente costuma usar para as construções, para que Ele pudesse habitar em meio aos homens. E não só Ele habita, mas nós podemos prestar um culto a Ele, de adoração. Deus quer isso porque Ele precisa? Não, porque nós precisamos. É justo e necessário. É nosso dever e salvação prestarmos culto a Deus. Nós precisamos, porque Ele é Deus. Ele merece e é bom para nós reconhecer a sua divindade e ter um local que nós podemos nos reunir em assembleia e nós, cada um de nós, templos vivos do Senhor, elevar até Deus um salmo festivo. E Deus vai distribuindo as suas graças. Da casa de Deus, nós cantamos o salmo, Deus faz correr um rio, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E aí, esta casa, é importante isso, né? Cada igreja católica, né, cada templo católico, ele não faz referência ao templo de Jerusalém, ele faz referência ao verdadeiro templo de Deus, que é a Jerusalém Celeste. Um dever de casa, depois de chegar em casa, abrir as Sagradas Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 21, porque lá está representado para onde nós estamos caminhando. E cada igreja católica nos aponta para Jerusalém Celeste, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. É lá onde Deus habita por excelência. Ele habitou entre nós, mas para quê? Para nos levar para lá. Aliás, esse é o sentido da procissão de entrada. Por que tem toda esta solenidade? O sacerdote entrando, né, com a cruz à frente, o turíbulo que mostra a oração dos santos que sobe até Deus, e o sacerdote vai caminhando. E o povo que fica na assembleia como que atrás, porque o sacerdote caminha à frente para que nós subamos ao altar do Senhor, que é a Jerusalém Celeste. Esse é o dever que o sacerdote tem, um dever gravíssimo, seríssimo, que prestarei contas a Deus, levá-los para o céu. Esta é a minha obrigação. E por isso o sacerdote caminha no corredor, no altar, até o altar, para levar o povo de Deus para a Jerusalém Celeste. E o que nós fazemos aqui nesta igreja? Nós antecipamos o céu. Deus antecipa o céu para nós. O culto que nós prestamos aqui, nós estamos unidos aos anjos, aos santos, elevando um louvor a Deus para que a sua graça desça sobre nós como braços de um rio, trazendo alegria. O templo de Deus, do seu lado, como diz o profeta Ezequiel, do lado aberto do templo de Deus saiu água. Na verdade, saiu sangue e água, para trazer para nós este rio de graça. E do templo, nós quando celebramos o santo sacrifício de nosso Senhor, é justamente isso, é o corpo de Cristo novamente sendo entregue por nós. Não são essas as palavras que o sacerdote diz? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Novamente o seu lado abre, para fazer correr a água da graça de Deus, para que nós, lavados pela graça de Deus, nos tornando templos vivos do Senhor, possamos entrar na Jerusalém Celeste. Porque, ao mesmo tempo que nós devemos ter um profundo zelo pela graça de Deus, pela casa de Deus, perdão, como nós vimos no Evangelho, Jesus com uma ira santa, com uma raiva boa contra aquilo que é mal, ele expulsa aqueles homens do templo para mostrar, isto não é deste lugar. Comércio, falação, dinheiro, não é isso, não é para isso que o templo foi feito. O templo foi feito para cultuar a Deus e para que os homens fossem santificados, e isto vale ainda hoje, né? E muitas vezes nós nos comportamos muito mal,
no templo de Deus. Muitas vezes nós não temos esse zelo que nosso Senhor tem e que nós devemos ter. O modo como nos vestimos. O bom de Teresópolis é que é mais frio e as pessoas se cobrem mais. Mas quando faz calor, tem gente que vem vestido como se estivesse indo para a praia praticamente, né? E não tem consciência de estar indo na casa de Deus. É Deus mesmo que habita nesse lugar. Eu não vou botar qualquer roupa. Antigamente isso era muito mais forte, né? As pessoas usavam as melhores roupas. Os homens vinham até de terno, né? Não significa que precisa fazer isso, mas a melhor roupa. Eu vou me vestir bem, porque eu estou indo na casa de Deus. É o lugar mais importante da terra. Não tem lugar mais importante do que a casa de Deus, onde nós podemos cultuá-lo, onde nós podemos encontrar-nos com Ele, e que Ele nos fala mais profundamente. O modo como nós nos comportamos, a falação que muitas vezes acontece dentro da igreja, seja dentro da Santa Missa ou fora dela. Lá em Roma, se eu não me engano, é na pintura da Capela Sistina, que Michelangelo fez. Ele coloca algumas pessoas no inferno, né? Ele representa o inferno na Capela Sistina, e tem um lugarzinho lá que estão as faladeiras. Ele coloca isso, as faladeiras de igreja, que vão à igreja não para falar com Deus, não para fazer oração, porque a casa do meu pai é a casa de oração, mas para falar uma com a outra, para ficar conversando e fofocando. E Michelangelo, com a mentalidade católica, pinta essa verdade. Olha, isso é grave, isso é sério. A gente está transformando a casa de Deus numa casa de comércio de palavras, de intrigas, né? Isso escandaliza as pessoas que vêm se escandalizam com isso, dá contra-testemunho, ou atrapalhando os outros a rezarem. Tem pessoas que entram na igreja para rezar e está lá, gente falando, às vezes aqui durante a semana, né, que a igreja fica mais vazia, as pessoas entram lá para rezar e conversa e tal, e fala, come dentro da igreja. Eu já vi coisas muito bizarras, gente mascando chiclete na missa. Acontece com mais frequência que a gente pensa, que é uma coisa, né, é um desrespeito pela casa de Deus. E tem gente que faz isso, quebra o jejum eucarístico, ainda recebe a Eucaristia, comete uma falta ainda maior. Já vi em batizados, que eu vou celebrar, que as pessoas entram com pastel para comer durante o batizado. Ou às vezes quando acontece na missa. E às vezes os pais vão mal educando os seus filhos, levando comida para dentro da igreja. Ah, pai, o padre, mas meu filho vai passar mal. Bom, sai da igreja então, dá comida para ele. A criança tem que entender, igreja não é lugar de comer. O lugar de comer é fora da igreja. É numa mesa, ou se vai lanchar, beleza, lancha na rua. Mas a igreja não. A igreja é templo de Deus. Eu estou aqui para falar com Ele. Estou aqui para fazer bagunça. Eu estou aqui para brincar. Isso é outra coisa também. Às vezes os brinquedinhos que trazem dentro da igreja para as crianças. Não, padre, mas é que senão ela vai distrair. Ok, mas você está ensinando o seu filho que a igreja é lugar de brincar. Você está dando um sinal contrário e depois vai mandar ela ficar quieta. Como é que vai acontecer isso? Ela não vai entender essa informação. Por menor que ela seja, ela não vai compreender isso. Mas eu posso trazer brinquedo, mas não posso falar? Como assim? Porque no meu quarto eu tenho brinquedo, eu falo. Então a gente tem que, nós, sabendo o que é uma igreja católica, o templo de Deus, educar os nossos filhos, as pessoas. E aí, olha, eu dou toda a autoridade para chamar a atenção de quem estiver conversando, porque eu sei que algumas pessoas, quando vão chamar a atenção de outro, mas o padre não falou nada. Então, olha, estão livres, tá? Para corrigir. Sobretudo no pós-comunhão, que as pessoas dando a falar. Eu falei, não entendo isso. Quando recebe Jesus, quando recebe nosso Senhor na alma, começa a conversar com os outros. Eu falei, não, mas eu não recebi não, padre, que eu preciso me confessar. Piorou. Então aí você tem que ajoelhar mesmo e falar com Deus. E pedir para Ele te ajudar a se converter, a não pecar mais, a correr para a confissão, entende? A gente precisa rezar, a gente está aqui para falar com Deus, e Deus quer falar conosco, é uma graça. O templo que Deus nos dá, nós católicos temos esse local, não somos mais perseguidos por isso, podemos encher esta igreja, e graças a Deus por isso, para poder cultuar a Deus mesmo, e o céu toca a terra, todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa, entre os outros sacramentos que acontecem, isso é uma graça. E mais, São Paulo diz ainda depois para nós, na segunda leitura, não só o zelo pelo templo do Senhor, pela sua casa, mas o zelo pelo outro templo, que somos nós mesmos. São Paulo diz claramente, acaso não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus mora em vós? E São Paulo pega pesado, hein? São Paulo não é nada politicamente correto. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Portanto, não apenas devemos ter zelo pela casa de Deus, o modo como nós nos vestimos, como nos comportamos, como participamos da Santa Missa, como educamos os nossos filhos, mas com outro templo que é o nosso próprio corpo e a nossa alma. Nós devemos ter um zelo vivíssimo
como que nós usamos os nossos sentidos, porque sendo santuário de Deus, nós devemos viver santamente. Isso é um dever que nós temos, né? Nosso querido Arthur, pequenininho, que vai ser batizado hoje, ainda não é templo de Deus. Ele tem esse chamado, vai receber o batismo e a Santíssima Trindade vai habitar nele. E habitando Deus nele, ele poderá oferecer um culto a Deus. E o perfeito louvor é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, diz o Salmo 8º. E mesmo Arthur, ainda não podendo falar, eleva um culto a Deus com a sua alma santificada pelo batismo. Quanto mais nós, que temos consciência do que nós fazemos, devemos continuamente viver santamente. Como nós usamos os nossos olhos, a nossa boca, as palavras que saem dos nossos lábios, templo de Deus. Na igreja eu não falo, na presença do padre eu não falo, porque padre não ouve tanto que as pessoas se comedem na presença do padre, né? Mas está longe do padre, pode falar à vontade. Peraí, mas eu sou templo de Deus, Deus está habitando em você. O padre saiu, mas a Santíssima Trindade continua. E você pode falar agora, você pode ver agora essas coisas que não devem ser vistas, e não só de impurezas, mas também de curiosidades excessivas. A gente vai se perdendo, dispersando o nosso espírito, abandonando a nossa vocação. Deus deve ser continuamente cultuado na nossa alma. E por isso, nós vamos até a igreja para elevar este culto a Deus. Nós reunidos como templos vivos, cada um de nós que construímos a igreja, a Jerusalém Celeste, nos encaminhamos para lá, vamos prestando culto a Deus com a nossa participação na Santa Missa. Antigamente, os não batizados não entravam no culto propriamente. Tinha a parte da liturgia da palavra e na hora de oferecer o sacrifício, eles se retiravam. Por quê? Porque são os batizados que participam do sacrifício, porque Deus habita na tua alma. E você eleva um culto a Deus com o teu coração. Essa é a verdadeira participação dos fiéis na Santa Missa, em espírito e verdade. Não significa que a gente tem que fazer muitos gestos, não é isso, é com o coração. Quando o sacerdote diz corações ao alto, né, e o sacerdote ergue as mãos, não tem nenhuma instrução, muitos fiéis acabam levantando também, essa instrução não existe, mas o principal não são as mãos levantadas, mas é a alma, o espírito. Aonde está a tua mente nessa hora? Aonde está o teu coração? Na hora que o sacerdote vai começar o sacrifício, você está presente na Santa Missa? Ou está pensando quando vai chegar em casa? No almoço que vai fazer, no boleto que tem para pagar, no jogo que tem para ver? Corações ao alto. Você é templo de Deus, a Santíssima Trindade habita na tua alma e Deus quer ser cultuado no teu coração. E através deste culto, Deus derrama a sua graça, rios, vem trazer alegria, vem trazer cura, vem trazer frutos para a tua alma. Os sacramentos vão santificando, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado se torna cada vez mais distante da nossa vida, a força de Deus mesma habita na nossa alma, nós vamos dando frutos com a nossa própria vida, o nosso modo de agir, nosso modo de falar, de olhar, vai se santificando. E sendo pedras vivas deste templo, nós vamos trazendo mais pessoas para a casa de Deus, para nos encaminharmos todos juntos a Jerusalém Celeste, onde louvaremos eternamente felizes. Na presença de Deus, louvaremos a Santíssima Trindade com a Virgem Santíssima e todos os santos. Vamos nos esforçar, é isso que Deus nos pede. Vamos nos esforçar para santificar este templo, que é a nossa própria alma, santificando a sua casa física que Ele nos dá, mas sobretudo o nosso coração, para que Deus encontre aí um verdadeiro culto de louvor e adoração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.